Olá, galera. Meu nome é Vitor Souza, sou bolsista do PET-SI da UFC Campus Quixadá e vou dar continuidade com o nosso grupo de estudo para a OBI. Hoje a gente vai ver a aula 2, que tem como conteúdo caracteres e repetição, né? Duas estruturas de repetição que a gente vai ver aqui, o while e o for. Bem, começando com caracteres, né? Como a gente representa os caracteres? A gente usa a variável do tipo char, que nada mais é do que um inteiro codificado. Então, é uma variável que é compatível, digamos assim, com o int, né? Que a gente já aprendeu como usar mais ou menos. Então, o seu uso, né? O uso da variável char é baseado na tabela ASCII, que é uma tabela composta basicamente por duas colunas, né? Que é uma coluna a gente deixa o índice, né? E na outra é o caractere propriamente dito que aquele índice está relacionado. Então, para cada caractere vai existir um índice, né, relacionado. Por isso que a gente diz que é compatível com o inteiro, porque quando a gente meio que compara um inteiro com um char, ele vai comparar, na verdade, o código daquele char, né, com aquele inteiro. Então, nesse exemplo aqui, ó, o 1, né, ele tem o código 49 na tabela ASCII. Então, quando a gente usa aqui esse apóstrofo, né, também chamado de aspas simples, é porque a gente está querendo representar o caractere 1, que tem código 49 na tabela ASCII, né? E aí essa tabela é uma ordem crescente e cada índice representa um caractere. Então vamos ver aqui, vou adiantar o slide, para a gente ver mais ou menos. Então, essa coluna aqui, como eu falei, é o índice, né? Ó, essa coluna aqui da esquerda. E aí, essa última coluna da direita, né? Só vai importar basicamente essas duas, né? Eu falei que eram duas. Essas do meio aqui é mais a nível de curiosidade, né? O mesmo número em hexadecimal, binário e octal. Mas a gente vai olhar só para essa, né? Que eu falei que era o índice. E essa é o caractere. Então veja aqui, ó, o caractere 1, o índice dele é 49. Por isso que por isso que eu tinha falado aqui antes, né? Tem que ter cuidado. E aí o ordem crescente do código, já expliquei. E aí a gente faz a operação chamada de cast, que é converter uma variável de um tipo para o outro. Então, se os tipos são compatíveis, isso é possível. Então, é possível fazer uma cast, né, de um int para um char. E vice-versa também. Perceba que se a gente printar aqui com cout apenas o número 65, sem esse parênteses aqui com o nome char, ele vai printar o número 65, normal, né? Só que a partir do momento que eu faço isso, ele vai procurar na tabela o char, né, que tem número 65, o índice, e aí vai printar aquele char. Então, essa é a operação chamada cache, né? Ele meio que converteu o inteiro para um char. No caso aqui, o 65, ó, seria o A, né? Ó. Ele iria printar o A maiúsculo na tela, em vez do número 65. Então, considerações a mais que a gente pode fazer, né? Ó, perceber aqui mais ou menos que no alfabeto, né? É tudo direitinho aqui, do A até o Z, né? O maiúsculo primeiro. Depois tem outros símbolos, né? E depois vem o alfabeto minúsculo. Então a gente, sabendo mais ou menos aqui, não precisa saber o índice propriamente dito, né? Para utilizar a tabela. Mas é só ter uma noção das coisas onde ficam mais ou menos. E a gente consegue fazer vários problemas relacionados a isso. Consegue usar a variável char, né, sem ter que decorar os índices propriamente dito. Então a gente tem dois exemplos aqui, bem simples mesmo, que do que a gente poderia fazer, né, com a variável do tipo char. Então a gente poderia imprimir a enésima letra do alfabeto e poderia determinar se uma letra lida do teclado é maiúsculo ou minúsculo. Então vamos tentar fazer aí esses dois exemplos. Primeiro vamos fazer a do enésimo, né? Então vou ler um char, chamei de C, e aí eu tenho que printar
Na verdade, eu leio um inteiro, né? Na verdade, aqui, um inteiro, vou chamar aqui de letra. Por exemplo, se eu digitar um, eu quero que saia um A. Se eu digitar dois, um B. E assim sucessivamente. Então, eu vou ler, né, esse inteiro e vou ter que transformar ele em chá. Como é que a gente faz isso, né? E também já colocando a lógica da questão. A gente diz que quer um chá, né? Espera um chá. E faz o quê? Então, eu vou pegar o A, né? O código do A, né? Vou tirar um, para ele andar uma casa para trás, para ele voltar uma casa atrás. E aí vou adicionar o valor lido, né? Perceba que dessa forma, né? Vou separar aqui. Perceba que dessa forma, ele, a partir do momento que eu digitar um, ó, ele vai parar no A, ó, né? Porque esse um vai se anular com esse outro, com esse menos um, e aí vai parar no A propriamente dito, e no 2 no B, e assim até Z, né? Então vamos ver se deu certo. 3. Opa, tá dando errado. Não sei por quê. Não tá convertendo pro chá, né? A gente tem que fazer isso aqui, galera, para converter. Exatamente. Ou procurar a gente nas redes sociais, né? Vamos seguindo com o conteúdo. Então, continuando aqui com o conteúdo, galera, a gente vai ver agora estruturas de repetição, né? Começando com o while. Bem, uma estrutura de repetição, também chamada de loop, é uma estrutura que permite que o programador execute uma sequência de comandos várias vezes. E o while é importante lembrar que é considerada a estrutura de repetição mais simples, justamente pelo fato da sua sintaxe, que a gente está vendo aqui no slide. É bem simples, né? Ele se assemelha com o if, onde a gente já sabe usar, e a tradução de while é enquanto. Então, meio que a sintaxe dele é enquanto a condição que tiver entre parênteses for verdadeira, ele executa, né, a sequência de comandos que está dentro de chaves ali depois do while. Então, tem uns exemplos aqui, né, que a gente pode fazer para entender mais ou menos como funciona o while, que é imprimir na tela os números de 1 a 10, contar quantos pares existem no intervalo. Essa condição, galera, é interessante, né, lembrar que temos que mudar a condição, né, no decorrer dos loops do while, para que em algum momento essa condição seja falsa e aí não executar mais, né, a sequência de comandos do while. Então, essa condição tem que ter muito cuidado para mudar ela, né? Por exemplo, se a gente for fazer enquanto o i for menor que 10, a gente começa aí com 0 ou 1, tanto faz. Então, a gente tem que mudar o i, né? Dentro do while, para que em determinado momento o i passe de 10 e aí o while não execute mais, né? E se o while, né, executa infinitamente sem que a condição seja falsa,
a gente chama de loop infinito, né? A gente tem que ter muito cuidado, se tratando de estrutura de repetição, para não fazer programas, né, algoritmos, com loops infinitos. Então a gente vai fazer aqui os exemplos, esses dois exemplos aqui do while. O primeiro é bem simples, né? Imprimir na tela números de 1 a 10. Então eu vou declarar aqui o int a igual a 1, enquanto a for menor ou igual a 10, eu vou printar na tela, né? Só para printar números de 1 a 10. E aí, galera? Tudo certo? Vamos ver, né? Opa! Só tá printando um monte de 1 e não tá tendo parada meu programa. Qual foi o erro? Exatamente, né? A condição. Eu não mudei o A. O A tá sendo 1 infinitamente, né? Tá printando apenas 1 e não tá aumentando para que o while seja falso, né? A condição seja falsa. Então eu vou colocar aqui A++, aqui ele passe de 1 para 2, para 3 e assim sucessivamente, até que aqui fique falso, né? Até quando o A se torne 11 e ele não entre aqui, ó. Ele passa direto. Então vamos ver. Opa, agora sim deu certo, ó. Printou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e saiu do while, ó. Retornou 0. Então eu fiz isso intencionalmente, né? Para vocês terem cuidado com essa condição que vocês declararem no while. Contar quantos pares existem em um intervalo. Então, o intervalo, dois números, né? A gente recebe esses dois números no teclado, chamar de A e B. Contar quantos pares existem. Então, o A, né, o primeiro número lido, vai ser o menor, então enquanto o A for menor ou igual a B, eu vou ter um if nesse caso, porque eu vou ver se aquele número é par. Então, se A de 2, né? Se a divisão de A por 2 for igual a zero, é porque ele é par. É para contar quantos pares tem, né? Então, eu vou botar aqui um conte mais, só que eu não declarei esse conte. Eu vou declarar aqui. O conte recebe zero. Então, ó. Então, tá tudo certo. Agora falta apenas dar o A++, né? Tem sempre que lembrar. E no final de tudo, a gente printa o conte para saber quantos pares tem naquele intervalo. Vamos ver se está tudo certo. De 1 até 10 tem 5. De 1 até 30 tem 15. Então tá tudo certo, né? Sempre a metade, basicamente. Quase sempre a metade ou algo perto disso. De 1 a 99 tem 49. Então, um programinha também simples, né? Só para vocês entenderem o funcionamento aqui do while. Então, vamos passando aqui para outra estrutura de repetição, né? Que é o for. Bem, o for, ele tem uma sintaxe diferente, né? Então, precisa de três aqui critérios na sua sintaxe, né? Temos que ter a inicialização, né, de uma variável, que vai ser a variável iteradora, a gente chama. Tem que ter uma condição de parada, né? Assim, parecido com o while, né? E tem que ter um incremento. Esse incremento já digamos, já faz parte da sintaxe propriamente dito do for. E enquanto no while a gente teria que fazer isso, né? Dentro do while, muito não era uma regra, né? Por isso que deu errado naquele momento. Isso faz com que o for não tenha loop infinito? Não, não faz. Mesmo assim, ainda é perigoso você fazer uma estrutura de repetição for da loop finito, né? Mas aqui é mais intuitivo no for, né? A inicialização, a condição de parada e o incremento. Então tem um exemplo aí, né? A gente faz um for rodar 10 vezes. Como? Declarando um int i igual a zero, a gente diz que vai rodar até 10 e a gente dá um incremento mais. Então ele vai rodar 10 vezes, né? E aí a gente faz os comandos que tem que fazer dentro, né? Além do for, né?
A gente vê aqui também dois comandos que podem ser precisos em determinado momento, que é o comando break e o comando continue. O break tem a função de parar a execução do for antes do seu critério de parada original, ou seja, nesse caso aqui, o for só para, né, quando o i for maior ou igual a 10, né, ó. Porque aqui diz, ó, para i igual a 0, se ele for menor que 10, né, faça isso. Basicamente, seria uma forma de traduzir aqui esse exemplo aqui do for. E aí o break diz que se acontecer alguma coisa, eu quero parar mesmo que ele seja menor ou igual a 10, ou menor do que 10, desculpa. Então o break é uma segunda forma, né, de parar o for, além dessa condição aqui de parada original. Outra forma de encerrar o loop, né, do for. E o continue é basicamente o contrário do break, né? A função é ignorar todos os comandos que o loop ainda deveria fazer nessa interação e passar para a próxima interação. Então, a partir do momento do continue, né, quando o código chega no continue, ele ignora todo o resto, né, do que está dentro do for e já passa para a próxima interação, incrementando o i. Então, é basicamente isso. A gente tem um exemplo aqui para treinar aqui o funcionamento do for, né, que é imprimir todos os divisores de um número. Vamos ver aqui. Então, esse número vai ser lido, né? Lembrando das três coisas que o for tem que ter: inicialização, condição de parada. Aqui, nesse caso, todos os divisores, então vou até A, né? Eu não preciso começar do zero, sim do 1. Então, perceba que aquele era só um exemplo. A gente adapta porque a gente vai usar. É para imprimir todos os divisores. Então, se A, né? Mod I, que é a variável iteradora que vai percorrer todos os números até A, for igual a zero é porque I é um divisor de A. Então, a gente printa aqui, né? A variável I. E vou printar também um espaço aqui, né, em branco, só para separar os números. Então, aparentemente, tudo certo. Vamos testar. Todos os divisores de 10. 1, 2 e 5. Todos os divisores de 50. Então, tá aí nosso programa certinho. Então, vamos tentar adaptar aqui para a gente usar o break e o continue, né? Vamos pensar aqui num exemplo. Pensei aqui no exemplo, Lara. Vamos tentar fazer um programa que retorne o menor divisor, né, de qualquer número, sem ser 1, né? Então, se ele não tiver, né, sem ser 1 e sem ser ele mesmo. Então, se ele não tiver, a gente retorna que ele é primo, né? Porque todo número que só tem ele próprio e o 1 como divisor é primo. Né? Então, como a gente fazia isso? A gente não começa do 1, né? Começa aqui do 2 agora, porque o 1 não entra aqui. Quero o divisor maior que 1 e menor do que ele mesmo. Então, vou fazer aqui primeiro com break, usar break. Se A dividido resto da divisão por I, né? Igual a zero, eu vou printar, né? O número, o divisor. Vou dar break, eu não quero que continue mais, porque eu só quero o divisor menor, né? Vou fazer também aqui uma variável achou receber zero. E se ele tem um divisor, né? Eu mudo aqui achou para 1, né? Como se fosse uma variável booleana. Não sei se vocês já viram, mas acho que dá para entender. E aí,
No final aqui eu vejo, né? Se achou foi igual a zero, é porque ele é primo. Eu vou printar aqui. Vamos ver se está dando certo. Quero o menor divisor de 8. 2. De 13. 113 no caso. Não printou primo, né, galera? E achou. Ah, pá. Que é igual, igual. Desculpa. Ó, na aula passada, né, eu destaquei a importância, né, de um igual para dois iguais. E a gente viu aqui que pode acarretar no erro, né? Então, 13 é primo. Agora sim. Então, a gente viu que o break, ele automaticamente já para e não printa os outros divisores, né? Ele já para aqui o for, porque se não tivesse o break, provavelmente eu ia printar aqui vários divisores. Vamos ver aqui o exemplo com 10. Deixa eu só mudar isso aqui, né? Porque como a gente tirou. Opa. Então, o 10. 2 e o 5, né? Porque eu não dei espaço. 20. 2, 4, 5, 10. Como a gente não colocou um e nem ele mesmo, né? Só tem esses aí. Então vocês viram a importância do break, né? Quando eu quero parar, né? Antes da condição oficial, original, eu uso o break. Então, como a gente adaptaria isso para o contínuo? Vamos pensar, né? Então, a gente, se colocasse um diferente aqui, a gente usaria o contínuo e faria o que a gente estava fazendo dentro do if antes, né? E aí a gente coloca show em um, dá um... Não precisa dar o break, né? Precisa sim, porque a gente só quer o primeiro. Com a mesma lógica aqui, vamos ver se está dando certo. 10 o 2, 3 é primo, o 9 3, então aparentemente está tudo certo. Então perceba a diferença do break pro contínuo. No contínuo, ele está vendo aqui que quem não é divisor, né, de A, e aí, ó, não faça isso aqui não, passa para outra interação. Então, ele ignora todo o resto e passa para outra interação. O break automaticamente para o for. Então, a gente viu na prática, né, como é que usa o contínuo e o break. Meio que o contínuo aqui não foi tão útil, porque precisa usar o break também. Então, o break é mais usado, mas é importante também saber usar o contínuo para em determinado momento, se você precisar, né, usar corretamente. Então, a aula foi essa, galera. A gente viu estrutura de repetição, caracteres, né, com while e for. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato com a gente no Insta, que é esse aqui, do nosso Pet SI. E até a próxima.